Boa noite, pessoal. Deixa eu esperar aí o Instagram avisar para vocês que nós começamos, pra gente começar esse bate-papo aqui. Você que tá entrando aí, você me diz se vocês estão me escutando direitinho, se a imagem tá chegando, se o áudio tá chegando. Nossa, super convidada já chegou aí, meu namorado chegou, todo mundo chegou. E aí vocês vão me dizendo se chega pra vocês o áudio, se tá tudo bem, se não tá tudo bem, que a gente hoje vai ter um bate-papo muito importante. Eu gosto de pensar assim, e que a gente fala muito aqui. Eu vou só introduzir um pouquinho, que a nossa convidada apareceu aí. Tá tudo chegando bem, né? Já entrou aí a minha pilateira, minha malvada favorita também. Hoje, tudo funcionando. Gente, maio, mês de conscientização da doença de Lyme. A gente fala muito do tratamento da doença de Lyme, enfim, que acontece com antibióticos, que acontece com várias coisas. E eu sempre falo aqui de bem-estar, né? Sou jornalista, especialista em bem-estar. E eu acho que, além do que eu já venho falando e da minha experiência, eu acho importante a gente, nesse mês de conscientização, trazer um profissional para falar com a gente sobre a importância do acompanhamento psicológico durante o tratamento da doença de Lyme. Né? Como paciente, a gente fala muito que a gente quer ser visto, que a gente gostaria que as pessoas entendessem, que as pessoas acolhessem, enfim, todas essas questões. E nós mesmos, como pacientes, muitas vezes não estamos entendendo o que está acontecendo. Nosso diálogo aqui, ele não está muito ok e a gente não entende, a gente não consegue processar. Como que de repente uma doença que você nunca ouviu falar vem, entra na sua vida, te vira de cabeça para baixo e é aquela loucura toda que mexe com o seu físico, com o seu emocional, mexe com tudo. E aí, por isso, para eu não enrolar muito, para eu não demorar muito, eu queria convidar aqui, deixa eu convidar ela para participar, a Tereza Macedo, que muito. Eu vou deixar ela se apresentar, eu mandei o convite aí, vamos ver se chega certinho. Se não chegar, você pede para participar, Tereza. Que ela vai falar aí pra gente, como psicóloga, o que a gente pode esperar, como é que a gente pode se beneficiar de um acompanhamento psicológico, de um profissional da psicologia durante o tratamento da doença de Lyme. Boa noite, Tereza, bem-vinda. Boa noite, Bia. E aí, estão me vendo bem, escutando bem? Tudo certo. Vou deixar você se apresentar. Vou deixar... Quem é a Tereza Macedo? Pois boa noite, eu sou Tereza Macedo, eu sou psicóloga, eu atuo com a psicoterapia positiva e com a terapia cognitivo-comportamental. Quem conhece um pouco sabe que a psicologia positiva, ela trata muito sobre as práticas de bem-estar, né? Ela tem muito esse foco. Então, ao longo da minha vida, eu dividi a minha carreira um pouco no campo organizacional, na área clínica, e atualmente eu só estou mesmo com a área clínica, com as mentorias de bem-estar e na clínica com a psicoterapia. Mas assim, qual é meu foco? Ajudar as pessoas a viver da melhor maneira possível, independente dos desafios que elas enfrentam. E são muitos, né? Aí a hora que você falou, que eu achei assim, né? Que você falou aí da psicologia positiva, falar de bem-estar. Tereza, como é que a gente fala de bem-estar para um paciente? Porque muitas vezes a gente associa bem-estar com a própria palavra bem. Bem, tá tudo maravilhoso. Ai, a minha saúde tá ótima, meu emprego tá ótimo, tá tudo ótimo. Então, assim eu consigo bem-estar. Muitas vezes a gente faz essa associação. Mas como é que a gente fala de bem-estar num contexto, né, trazendo aqui para a doença de Lyme, mas eu acho que isso aplica para um paciente oncológico, para uma depressão, para qualquer coisa. Como é que a gente pode falar de bem-estar assim? Nesse contexto. Pois é, eu acho que esse é o maior desafio, né? Tanto para a pessoa
quanto para nós profissionais. Por quê? Porque independente do que esteja acontecendo na vida da gente, seja físico, seja emocional, o nosso maior desafio é passar por isso da melhor maneira possível. E aí é que eu acho que entram as práticas de bem-estar, que elas foram feitas para trabalhar a nossa ansiedade, o nosso mal-estar, o nosso nível de estresse, principalmente com a doença, aquele mal-estar físico, né? A gente fazendo assim um paralelo. Seja um paciente que tem uma fobia social, ou um paciente que tem Lyme, ou um paciente oncológico, né? Então, a pessoa tem os sintomas físicos ou emocionais, mas a ansiedade, ela se manifesta no corpo, ela dá o sintoma físico. E o que ele vai fazer? Entrar debaixo da cama? O que a pessoa com Lyme vai fazer? Ou a pessoa com câncer? Ela vai parar a vida dela? Como que ela consegue, por meio de práticas de bem-estar e acolhimento, sabe, fazer um mindfulness, respirar, né? Parar um pouco e buscar coisas que ela pode fazer para se sentir melhor. Passear num parque, olhar uma paisagem, é difícil para quem está com uma condição física debilitada passear no parque? É. Mas ela pode andar 500 metros, sentar num banco, ver um verde, respirar um ar puro, né? São coisas, fazer uma respiração para que ela possa se acalmar, se regular, aprender a acolher a emoção. Bia, acolher a emoção é muito importante. Cara, eu tô com raiva porque eu tô doente. Essa doença é uma M, é ruim. Eu passo mal, eu me sinto mal. E tem que acolher essa emoção, porque ele é real, ele é legítimo. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo, né? Sim. Eu acho interessante isso, porque aqui eu falo muito no Instagram sobre rede de apoio. E nos grupos de Lyme, a gente vê uma queixa muito comum dos pacientes de que não existe uma rede de apoio, que às vezes a família não entende, os amigos não entendem, por se tratar de uma doença assim muito pouco falada no Brasil, não existe a conscientização assim de como eu vou lidar com isso, o que esperar disso, o que esperar da pessoa. E muitos pacientes ficam esperando, às vezes, esse acolhimento, e eu achei muito interessante você falar sobre ele se acolher. E talvez ele buscar ajuda psicológica é um passo para ser acolhido e se acolher. Porque o profissional ele está ali para te ouvir, né? E eu acho interessante porque entrou aí a Jaque, super irmã minha, e a gente fala muito assim, que muitas vezes quando a gente fala, a gente formula, a gente, né? Eu tô aqui na minha cabeça um monte de pensamento, eu não tô conseguindo organizar eles, mas na hora que eu falo, eu dou oportunidade para um amigo ou para o psicólogo virar para mim e falar: então que você tá querendo dizer isso? Então é isso? E você começa a se situar, porque às vezes não é tudo isso. E aí, gente, eu vou dar um exemplo aqui, porque é óbvio eu tenho que falar. A Tereza me acompanha, ela é minha psicóloga e ela já me levou a muitos insights de eu chegar para ela e falar: eu não faço nada, eu não isso, eu não aquilo, não, não, não. Aí ela: como é que você veio para terapia hoje? Aí eu vim dirigindo. Você tomou banho? Eu tô vendo que você tá com o cabelo arrumado. Ah, você não faz nada mesmo? Aí eu: opa. Mas eu precisei verbalizar para alguém. E esse alguém precisou devolver para mim do tipo: peraí, nada mesmo? Né? Então, assim, é isso que você vai formulando. E uma coisa que eu falo, eu teve um comentário aí muito interessante. Eu me sinto muito envergonhada por meu filho ter Lyme. O descuido foi meu. Eu já tô vendo aí, Odila, que você também você tá agindo como eu ajo muitas vezes, carrasca de mim mesma. É tipo, quem precisa da doença que ela por si só já é, né? E a gente ainda vai e se maltrata, né? Como é que a gente
regula aí? Por exemplo, até a questão do Odila, a culpa foi minha. Ou, por exemplo, eu, Beatriz, nossa, se lá atrás eu soubesse dessa doença, eu teria me coberto na hora que eu fui na trilha. Se eu tivesse... Como é que a gente regula isso? Ou o que que isso quer dizer, né? Quando a primeira nossa... Bia, você trouxe aí umas coisas interessantes, né? A primeira delas, que eu acho, né, em relação ao acolhimento, é que nós, seres humanos, nós não sabemos lidar com a doença. Ponto. A gente sabe lidar com as coisas quando está tudo bem. Por quê? Porque a doença desestabiliza a gente. Porque a doença dá medo, pode levar à morte, e aí a gente cria um loop, um pânico, e muitas vezes essa é a maior dificuldade da rede de apoio, é lidar com a doença. Então, muitas vezes, o que os familiares fazem? De conta que não está acontecendo. Reduz o sintoma em qualquer doença. Seja um paciente oncológico, seja um paciente com intenso sofrimento psíquico, seja um paciente com Lyme, a dificuldade da família é tanta, né, da gente como ser humano, de lidar com isso, que a gente não acolhe. A gente só sabe lidar com as coisas quando elas estão bem. Então, a gente meio que faz de conta que não está acontecendo, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer. O elefante não está na sala, né? Exatamente. Não, ela não está sentindo. Não é nada, não. Foi alguma coisa que ela comeu. Não, ela não está morrendo de vomitar e ter dor de barriga por causa da doença, não. Ou por causa do tratamento. Foi alguma coisa que ela comeu. A gente tende a minimizar, porque a gente não sabe lidar. E a gente, paciente, cliente ali que está com aquela dor, a gente tende a se culpar. E achar que a gente está de frescura. Né? A gente está ali morrendo, não, mas eu consigo, não, eu posso. Ou então a gente se joga muito para baixo, porque a gente também tem dificuldade de lidar com isso. Daí a importância da gente se acolher mesmo. Primeiro, reconhecer que está sentindo. O familiar também. Cara, eu estou com raiva, minha filha está nessa situação, né? Eu me sinto culpada porque o carrapato mordeu meu filho e ele tem Lyme. Como se você pudesse impedir algum bicho de morder alguém, né? Em qualquer contexto. Mas a gente faz isso com a gente mesma. Se eu tivesse mais cuidado, se eu tivesse passado mesmo... Gente, como é que você vai saber que isso vai acontecer? Isso tá naquilo que a gente não tem controle. Isso tá no que a vida te reservou. Então, o ser humano tem dificuldade de não ter controle. Ou mania de controle, né? Como se você pudesse segurar e controlar tudo, né? São os acidentes da vida. E que pode acontecer, aquela frase boba, né? Que para morrer basta estar vivo. Isso. Né? Não morre só de Lyme, não morre só de câncer, não morre, mas a gente... eu acho essa fala, e aí a Jaqueline até falou, mas Tereza, como é que faz isso? Tipo assim, como é que faz para perceber se não é culpa mesmo, se não é preguiça, ou no caso da Odília ali falou, será que não foi negligência minha mesmo com o meu filho, eu comigo mesmo, será que foi descuido? Como é que a gente regula esse diálogo de uma maneira que a gente não se desloque da realidade, porque também não dá para viver assim, do tipo, aconteceu, deixa a vida me levar, e aí eu não vou nem fazer nada, mas pegar na medida certa e poder fazer algo a partir daqui. Bia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter com a gente mesmo, que a gente não tem, enquanto ser humano, é humildade. Porque a gente não controla nada. Quer dizer, a gente até controla algumas coisas. Sim. Mas esse tipo de controle sobre a vida, a gente não tem. Uma mãe não tem controle sobre que animal, que bichinho vai picar o filho dela. Gente, vocês viram, há um tempo atrás que saiu uma família nos Estados Unidos fazendo piquenique, o jacaré veio comer o menino? Aquela mãe foi negligente? Imagina, Gente, é uma fatalidade.
Imagina um carrapatinho pequenininho que foi lá e mordeu a criança. Entende que isso não está no nosso controle? E para perceber isso, a gente precisa ter um pouco de humildade e de entender que você não controla. E de entender que, às vezes, as coisas acontecem. Às vezes, elas só acontecem, né? Porque faz parte da sua história. Ah, por que isso tem que acontecer comigo? Não faço a mínima ideia. Foi um jacaré, caraca, foi horrível, foi horrível. Aqui, Mas Tereza, assim, a gente nem precisa ir tão longe, né? Na virada do ano foi até uma comoção que muita gente compartilhou. Uma criança, se eu não me engano, de 2 anos aqui em Brasília, num apartamento em Águas Claras, tomou uma picada de escorpião na na cama. testa, isso. Aqui. E assim, o pai foi ligeiro e tudo, mas assim, primeiro que a gente está falando do apartamento, a gente não está falando de mato. Tipo, larguei meu filho num terreno baldio, cheio de rato, etc. E você já está sofrendo, né, com aquilo. Isso. Então, você traz mais uma. A Eudília falou assim, meu filho saiu de dentro de mim e eu também me culpava pelo autismo dele. Olha aí o diálogo, É, olha aí o e controle, esse né? diálogo interno é a primeira coisa que a gente precisa acalmar. E muitas vezes, para acalmar esse diálogo interno, a gente precisa botar ele para fora. A gente precisa verbalizar ele com um amigo, com um profissional especializado, com alguém que possa te mostrar um panorama diferente do que você está vendo, né? Então, Bia, eu acho que primeiro a gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente não controla as coisas e parar de se chibatar. A gente se chibata muito. Eu sempre falo muito isso, né? Você já escutou diversas vezes. Você fez o que você pôde naquele contexto e tá tudo bem. Ah, eu poderia fazer de. Gente, eu poderia ganhar na Mega Sena, mas eu não ganhei. Não sei, a gente poderia tantas coisas, mas a história da gente caminha para aquilo que a gente dá conta, para aquilo que a gente pôde fazer. Então, tenha humildade, se acolha e para de jogar a culpa toda para cima de você, né? E para até de considerar o termo culpa, porque algumas coisas não são sua responsabilidade, não está na sua governabilidade. Não está sobre o seu controle, Não, né? não está sob o seu controle. E aí se acolhe, reconhece sua emoção, né? E pede ajuda. Inclusive, ser franco com os seus familiares. É difícil, com certeza. Olha, eu não estou me sentindo apoiada por vocês. Eu não estou me sentindo acolhida por vocês. E muitas vezes o familiar também precisa de apoio, também De precisa de acolhimento. ajuda, de acolhimento para poder acolher, né? Seja seu filho, seja quem for que esteja doente. Então, às vezes, o próprio familiar também precisa de ajuda para lidar com isso, né? Porque ele não consegue Ele não processar consegue. que, afinal de contas, eu vou dar até uma, né, vou trazer o meu exemplo aqui, porque eu sempre coloco os meus exemplos, que fala sobre humildade e esse acolhimento e da sinceridade. Eu sempre fui a pessoa muito independente que mato no peito e faz acontece. Então, até para eu começar a entender que não não estava mais matando no peito, fazendo acontecendo que eu precisava de ajuda, a humildade até de você, né, aquela coisa de, cara, eu nunca pedi ajuda, eu nunca não sei. Até você chegar e verbalizar, e é interessante como você virar e falar mesmo. E aí é uma coisa que eu falo muito assim, gente, o óbvio precisa ser dito. Isso. Ele Precisa. precisa muito. Então você falar assim, eu, eu, a primeira pessoa, eu estou desesperada com o que está acontecendo comigo, família. Porque muitas vezes também a gente fica tentando, como eu falo, matar no peito, etc. As pessoas olham aquela frase, não, fulano é forte, fulano aguenta. E você não está aguentando. Tá Isso. difícil para você e você não consegue. E ao mesmo tempo você acha que não, mas a sua família, sua rede de apoio, ela já tá vendo que tem alguma coisa diferente. Ela já tá vendo que você não tá no seu normal. E ela não sabe como, assim como eu não sei lidar com essa nova versão, essa família também ainda não sabe. Ela É ainda isso não, mesmo. não sabe o que falar.
Aí Odília falou aqui, porque o tratamento é pesado, escuto É. muito. Para que tantos? E aí, Odília, só para te falar, eu acho que é muito importante fazer um adendo aqui para quem está aqui com a gente, independente de ser paciente de doença de Lyme ou não. Gente, por que a conscientização é tão importante? Porque ninguém vira para uma pessoa, um paciente de câncer em tratamento oncológico e questiona: precisa desse tanto de quimioterapia? Precisa de quimioterapia? Você precisa desse tanto? Nossa, mas ele te passou 12 sessões, por que ele não só te passou 2? Menina, você tá, não, mas você tá vomitando tanto? Foi alguma coisa que você comeu? Mas isso, gente, só veio porque algum dia alguém falou, conscientizou, estudou. E esse movimento aqui que eu tô fazendo agora, que o mundo inteiro tá fazendo porque maio é o mês da conscientização, é para que, quiçá, um dia a gente chegue e fala: epa, Lyme, o tratamento é... Nossa, vamos pensar nisso. Por quê? Aí eu até pergunto para vocês, quantas pessoas cogitaram procurar um psicólogo na hora que receberam o diagnóstico? Para lidar. Reflitam aí comigo, assim, a gente pensa num psicólogo num divórcio, quando a gente perde alguém. As clínicas oncológicas já oferecem esse serviço de acompanhamento psicológico para a família e para o paciente. Clínicas de reabilitação oferecem esse acompanhamento psicológico. Quando foi que, nessa sua jornada aí da Lyme, você pensou: caramba, é muita coisa, eu acho que eu preciso aí de uma ajuda, né? De um psicólogo, de alguém, né, que não seja, como, né, a Odília falou, é muito antibiótico. Só o antibiótico já dá para deixar a gente meio transtornado. E, Bia, é muita dor, né? Porque Sim, é muita dor. É muito antibiótico, é muito sintoma, é muito mal-estar. É uma mudança de condição de vida muito grande. O seu raciocínio muda, a sua performance muda, a sua habilidade de falar, de conversar, de escrever. É tanta mudança que como é que você acha que você vai passar por isso sozinha, sem uma boa rede de apoio? É muito sim. difícil dar conta de tudo isso. E aí a história da gente querer também ser autossuficiente. Voltamos na humildade, né? Eu vou dar conta de tudo sozinha, mas a gente precisa reconhecer que é demais. E Bia, para você. como a gente é exigente com a gente, né? Demais. Nossa! A gente acha que a gente tem que fazer tudo, se dar conta de tudo. E é interessante, né? Foi a Odília, que é a mãe, que falou do filhinho dela. Foi. Quando os meus filhos eram pequenos, meus filhos hoje são adultos, eles ficavam doentes com qualquer coisa, eu ficava culpadíssima. Até que um dia, uma amiga minha virou para mim e falou assim: tu acha que você é quem? Tu acha que tu é o quê? Para controlar se seu filho vai ficar doente ou não. E é realmente, mas a gente se cobra tanto como mãe, né? Nossa, quando eles ficavam doentes, eu ficava acabada. Eu falava: meu Deus do céu, só a pior mãe do mundo, mas não está doente. Oi? Como assim? Né? Mas a gente se cobra muito. Como Sim. que eu deixei isso acontecer? Você tinha controle, né? Aí a gente volta nessa questão do controle. E É. uma coisa que eu acho também que é muito importante a gente trazer aqui, eu sempre falo, né? Você tem Lyme, você não é Lyme. A gente recebe, você tem um câncer, você não é um câncer, né? E por mais difícil que seja, porque quando a gente coloca em situações amplas, né? Assim, minha vida acabou porque eu perdi um filho, minha vida acabou porque eu perdi um pai ou uma mãe, minha vida acabou por, enfim, por N coisas. Como a gente vai regular isso para entender, primeiro, que não para ali, né? Não, não é só isso. Eu não sou Lyme. Quais são os recursos onde a gente vai começar a ter essa percepção? Porque a gente, né? Se a gente ficar só no problema, só no que a gente já sabe, é o que eu sempre falo. Gente, a Lyme sozinha ela já faz um estrago. Se você ainda ajudar a fazer, não vai dar certo. Bia, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que
ter o seguinte foco, sempre, em qualquer contexto da vida. É como eu posso viver o melhor possível? E vivendo cada dia. O que eu posso fazer hoje, na condição que eu tô, que eu tenho, para o meu dia ser bom? Para o meu dia valer a pena? E cada vez. A gente tem uma ansiedade, né? Uma preocupação, né? A mentezinha vai lá, né? Pensar em futuro só traz ansiedade. Então, vamos viver hoje. O que eu posso fazer hoje para eu ter um bom dia? Eu estou com online. Isso é um fato concreto, tá? Eu vou ter sintomas, mas dentro do quadro que eu tenho, o que eu posso fazer por mim hoje? Eu posso dar uma caminhada, eu posso conversar com alguém, eu posso sair para tomar um café com um amigo. O que eu posso fazer hoje? Com o que você tem, né? Com o que você tem e na condição que você está hoje. Não, hoje eu não consigo dar nenhuma caminhada. Então eu vou ler um livro, eu vou olhar um programa, eu vou fazer alguma coisa para distrair minha mente, né? O que eu posso fazer hoje para o meu dia ser bom? E eu acho que é em qualquer contexto que você tenha, porque afinal de contas, você levanta de manhã e você tem aquele dia para viver. E, gente, cada dia que você vive é um dia a menos. Sim. Então, faça dele o melhor que você puder na condição que você tem. E que é uma coisa... A gente fala muito, né, que assim, principalmente assim, dentro da psicologia positiva, e a gente que estuda muito isso, as pessoas costumam, eu só vou ser feliz se eu ganhar, se eu for curada, quando eu trabalhar, e a gente condiciona toda a nossa realização e uma vida feliz, significativa e com bem-estar, quando a gente chegar lá. No caminho, não. É só depois, né? A gente não consegue olhar ali pro... Eu falo muito aqui para os pacientes, trazendo para a nossa realidade, sobre o que é possível fazer hoje. E muitas vezes, a gente tem que recorrer até a listinhas para você falar assim, cara, hoje eu consegui lavar a louça, ontem eu não consegui levantar da cama. Então a gente considera que isso foi um progresso. É uma vitória. Aí a gente vem com uma ferramenta muito poderosa, que é o diário de gratidão. Que é você... E eu acho que, assim, a gente tem que enxergar realmente as nossas melhoras e eu controlar essa questão da ansiedade. E eu volto mais uma vez na questão, assim, o antibiótico, ele vai tratar ali o corpo, a questão da bactéria, assim como a quimioterapia, o câncer, etc. Mas o acompanhamento psicológico, o tratamento que você vai fazer das suas emoções, ele acontece independente disso. Como você, essa conversar, esse pedir ajuda, esse ser humilde, ele tem que acontecer independente, né? Não é um ou outro. A gente tem que fazer assim, não, tomando antibiótico não está tudo resolvido. Esse acompanhamento até de você entender o que mudou. Porque às vezes nem o paciente entende que mudou. Que leva um tempo para processar essa mudança, né? Bia, eu acho que o grande desafio é soltar. É não querer controlar. É soltar, né? Vamos viver cada dia de cada vez, solta. E vai fazendo à medida que você pode, né? Você pode fazer planos de futuro, claro, como com qualquer pessoa. Tendo doença de Lyme ou não, os planos podem dar certo ou não. Quantos imprevistos já não acontecem? Sim. Mas, assim, eu acho que você trouxe um aspecto muito importante, que é essa coisa da projeção do futuro. Eu vou ser feliz se eu vou ser feliz. Tem gente, há uns anos atrás, as pessoas iam ser felizes quando elas aposentassem. Eu até brinco, nossa, vai esperar a vida inteira, né? Vai trabalhar. Agora então, agora então, né? Você vai demorar um pouquinho, né? Exatamente. Né? O que a gente pode fazer hoje, né? A literatura fala muito sobre esses mitos da felicidade, essa coisa de você projetar e não viver o hoje. O que você tem é o hoje.
Então, viva ele. Você não sabe amanhã. Aliás, a Covid ensinou isso pra gente muito bem. Muito bem. Ela chegou, de repente, pá, 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 deu na cara da gente, virou a vida da gente de cabeça para baixo. Então, viva o que você tem hoje. O melhor possível hoje. A Ana, ela tá colocando aí, que eu achei sensacional que ela compartilhou. Ela tem um filho com Lyme, por conta, né, enfim, de tudo, ele falta muito na escola, né? E aí ela compartilhou o dia que foi uma grande vitória. E aí isso é a importância, né, do reforço positivo, do celebrar pequenas conquistas que, Ana, pra gente isso não tem nada de pequeno, né? Você conseguiu uma semana inteira, isso aí foi assim, nem um pequeno de jeito nenhum. Mas a gente, às vezes, até normaliza, né? E aí a gente vem, não fiz mais que a minha obrigação. Mas também tem que... E a gente não para, porque você celebrar aquilo, você registrar essa conquista, ela vai te dar esperança. Ela te dá um gásinho que já é difícil você ter esse gás quando você tem Lyme ou você vive essa realidade. É uma grande vitória mesmo. É uma grande vitória, com certeza. E aí eu acho assim, como... Né? Eu lembro que quando eu cheguei na Tereza, foi muito interessante, porque eu fui explicar a doença. E ela ficou assim, meu Deus, é tudo isso que acontece? E óbvio, gente, eu já falei aqui, existem manifestações neuropsiquiátricas que acontecem por conta da bactéria. Mas independente dela acontecer por conta da bactéria ou não, você tem que lançar mão de recursos de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, de um fisioterapeuta, de outros profissionais, eu acho que é a hora que você entende realmente que é uma coisa sistêmica. Essa coisa da rede de apoio que a gente negligencia muito. E a gente acha que, assim, só fazer o tratamento e não mudar em nada, nem nossa vida, nem nosso diálogo, vai passar. E passa por cima de você, mas passa. Vai passar. Né? Então, e a gente chegar e para uma pessoa que fosse hoje, né? A gente acompanha muito isso nos grupos de Lyme. Pessoas que estão tendo melhoras e tudo, e aquela... Como é que a gente realmente consegue, na prática, estabelecer esse diálogo mais amigável, mais acolhedor e talvez treinar o nosso olhar, apesar desse cenário ruim, desse cenário difícil, tentar começar a treinar o nosso olhar para buscar coisas boas ou coisas que não te façam sofrer tanto. Esse bem-estar apesar de. Bia, você falou aí do diário de gratidão, né? O diário de gratidão, as pesquisas demonstram. Ele te ensina a ver as coisas boas da sua vida, né? E por que a gente tem uma tendência de não ver as coisas boas? Por uma coisa que se chama viés negativo, que vem lá da nossa ancestralidade, do homem da caverna, que vivia numa situação de extremo perigo, podia vir um predador, alguém matar a família dele, a colheita, enfim. Ele tinha que ter muita atenção ao negativo, né? A gente evoluiu, mas o cérebro da gente não evoluiu na mesma velocidade. Então, hoje, a gente não está no meio do mato, a gente mora em casinha, a gente não precisa ter tanto foco no negativo, mas a nossa mente se constituiu assim. É o velcro e o teflon. O que vende jornal? Notícia ruim. Né? Notícia ruim. E então a gente tem que ensinar o nosso olhar para ver as coisas boas que acontecem no dia a dia. E se a gente procurar, tem um monte. Independente do contexto que você tá. Só que muitas vezes a gente não vê, né? Porque as coisas boas que acontecem com a gente, que às vezes a gente não registra, elas mobilizam em nós emoções positivas, que a gente também registra pouco. Você vai fazer uma apresentação no trabalho, uma entrevista de emprego, você faz tudo certinho, você comete um errinho, você só pensa naquele errinho em detrimento de tudo de bom que aconteceu.
as pessoas nem sabem, porque só você sabia o que você ia falar, né? Ah, esqueci aquilo. Ah, só você sabe disso, porque está na sua cabeça. Se você não tivesse comentado, ninguém ia saber, né? Se você não falar, ninguém vai saber. Mas a gente foca muito no negativo. Então, a gente tem que começar a focar no positivo. Diários de gratidão ajuda muito. Eu consegui lavar a louça hoje. Eu consegui tomar um banho de meia hora. Eu consegui ir num parque. Eu consegui dormir. Eu consegui ficar 2 horas sem dor de cabeça. É quando você comemora as vitórias, você coloca a sua atenção no positivo e você suscita em você sentimentos positivos. Isso vai reforçando. É como se criasse um movimento interno, uma corrente do bem interna, sabe? E que o seu olhar vai saindo do negativo e indo para o positivo. Não é que o negativo não vai acontecer, mas é a forma como você encara. Isso vai te fortalecendo e vai te deixando mais resiliente para lidar com as adversidades. Sim, e é interessante falar isso, assim, porque até para a realidade do paciente de Lyme, a minha instrutora de Pilates, né, eu compartilhei aí eu fazendo pirueta na semana passada. E essa semana, eu simplesmente toda travada e com muita dor, eu não pude evoluir, como, né? Por exemplo, na minha cabeça, o jeito que eu elaborei, né? Evoluir. Então é como se eu falasse, foi perdido, enfim, qualquer coisa. E quando a gente não celebra esse momento, pô, semana passada eu consegui fazer e acontecer, etc., eu só vou lembrar do que é ruim. Isso. Eu não registrei aquilo, eu não falei aquilo, mas a gente ainda tem muita resistência, uma coisa de falar do que é bom e gastar energia no que é bom, que ainda tem essa. Eu comento muito assim, quando a gente é mal atendido, num restaurante, por um serviço, por um médico, a gente gasta uma energia, a gente gasta o inglês, o português, o francês, gasta o mandarim para falar mal, a gente vai na rede social, a gente faz. Aí você tem um atendimento super especial, diferenciado, que alguém, poxa, você viu que teve um carinho a mais com você, você foi lá brigar. Foi ótimo atendimento. Você não, você não abre sei lá, gente, estou encantada com o atendimento que eu tive. Não, mas se você tivesse tido atendimento ruim, você, né, amplifica aquilo, sendo que ele já é ruim, e quando é uma coisa boa, tipo, não, foram só 2 horas sem dor de cabeça. Então, tudo bem. A gente acaba fazendo isso, né? E a gente não conta. E uma coisa que o Dr. Carlos fala muito é que nos fóruns e nos grupos, ele falou assim, muita gente, quem acaba falando mais é quem tá pior. E a pessoa que tá melhorando, ou tá numa condição um pouco melhor, ou já passou por um processo, ela às vezes se cala. E é interessante porque às vezes até você compartilhar a sua melhora, as pessoas ou duvidam que realmente você estava tão ruim, ainda tem isso, né? Ou elas, parece que aquilo machuca, né? Você está chegando nesse lugar que ela ainda não chegou. E uma coisa que acontece muito com os pacientes, eu acho que seria muito importante, né, você trazer o seu olhar sobre isso, é essa sensação de potência e de que a gente não serve para mais nada. Eu falo até, né, por mim, como eu já falei assim, gente, como é que eu posso falar de bem-estar e de sei lá mais o quê, passando pelo que eu tô passando? Como é que eu vou ajudar alguém? E aí a gente entra numa caverna, perde o poder de troca, perde o poder de olhar só para aquele problema, né? E aí eu viro Lyme, eu não tenho Lyme, eu viro Lyme. Como é que a gente muda isso? Existe uma maneira, existe uma prática para a gente sair desse ciclo? E, Bia, eu acho que é reconhecendo o que você dá conta de fazer, né? A vida mudou. Ponto.
muitas coisas que você fazia antes, você não consegue fazer agora. Mas reconheça o que você consegue fazer, né? Registre o que você consegue fazer, porque você consegue e compartilha. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente compartilha, né? Quando a gente fala que é difícil, quando a gente fala que a gente está com raiva, quando a gente fala que a gente está triste, quando a gente fala que, independente das circunstâncias, você conseguiu fazer uma coisa, mesmo que seja pequena, você coloca isso para o universo, né? E isso vai falar com outras pessoas. A gente tem uma tendência a achar que a gente só ajuda alguém quando faz coisas grandes, né? E na verdade não é. Quando você compartilha uma experiência que fala no coração da outra pessoa, você pode estar dando um acalento para ela, um acolhimento que você nunca imaginou na sua vida, né? O próprio E eu fato. acho que o seu desafio é falar como você está conseguindo ter bem-estar, independente da live. E você está conseguindo. Você está aqui, ó, fazendo uma live. Você está trazendo sua experiência. Você está no Pilates. Você não está dentro de casa, na cama deitada, Sim. só vivendo os sintomas. Você faz um esforço muito grande, independente de estar aqui travada, mas você foi no Pilates. Fez o que deu. E aí é você ser realmente gentil, né? Porque você Gentil com você. não vim com aquela, não, você tem que ir. Então, É. mas você podia não ir. E aí um adendo aqui, gente, importante, só para vocês entenderem a importância desse acompanhamento psicológico para o paciente. Uma das minhas queixas, e eu já falei para vocês aqui, é essa questão de conseguir articular as ideias. Porque o meu nível de cobrança comigo, para o que eu fazia, para o que eu produzia, para o que eu escrevia, para mim, eu tava tipo babando aqui, ninguém tava entendendo o que eu tava falando. E com a Tereza, nas consultas ali, falando, e aquela história de não entender a mudança, de não aceitar o novo contexto, eu falei várias vezes, eu não consigo postar, eu não consigo fazer. É porque o texto vai ficar ruim. E ela falava muitas vezes assim para mim, faz ruim mesmo. Assim, isso é você achando que vai ficar ruim. Mas faz do jeito que dá. Faz aquilo que você consegue hoje. Não se cobre assim, nossa, eu tenho que fazer uma super estratégia. Faz ali, faz pontual. E um dia de cada vez. Então, se vocês hoje estão sendo beneficiados aí do meu conteúdo, desse mês de conscientização, Tereza tem uma grande responsabilidade nisso. E aí, por isso que eu falo de como é importante uma pessoa de fora. Porque eu já tinha construído o diálogo. Eu não dou conta, eu não sei fazer, ninguém está me entendendo, eu estou confusa, acabou o mundo. E que é o diálogo que muitas vezes os pacientes têm com eles mesmos. Então, quando você busca um profissional, um acompanhamento psicológico, e olha que assim, a gente hoje está muito bem atendido no quesito acolhimento do médico que muitos conhecem, que é o Dr. Carlos, que acompanha muitos pacientes aqui, é o, né, o especialista em Lyme aqui no Brasil, e no sentido de ser humano e de acolher, ele é incrível. Mas ele tem eu e mais 500 pacientes. Ele tem que dar conta do que está acontecendo no seu corpo e até ele mesmo fala sobre buscar esse suporte psicológico. E às vezes, gente, psiquiátrico também. Uhum. Porque daí é uma coisa, doutora, que eu queria muito que você falasse, que foi uma... Essa situação toda, independente da Lyme, é uma mudança, é uma situação estressora. E a pessoa entra numa crise de ansiedade. Ela entra no que nem sabe, mas num estresse traumático ou pós-traumático. Como que a gente identifica, né? Quem está aqui assistindo, a gente pode identificar que isso que está acontecendo é a regulação emocional, de assim, eu estou tendo uma crise de ansiedade, a Lyme está atacando em mim, o que está acontecendo? Como é que, nesse curso de mudança,
apresenta uma ansiedade, uma situação estressora, e o que que a gente pode fazer para lidar com isso? Assim, Bia, a situação toda da Lyme e tudo que ela causa, a ansiedade é um sintoma, não tem jeito. Ela vira a sua vida de cabeça para baixo. Você tinha uma condição, de repente você tem outra. Né? Então, é muito esperado que a pessoa manifeste, né, ansiedade ou depressão, ou as duas coisas. Então, às vezes precisa do apoio de um psiquiatra, assim. Eu brinco sempre, falo assim, gente, é um remedinho que você precisa por um tempo. Ah, eu não vou no psiquiatra, eu não sou doido, eu não vou tomar remédio. Gente, é um período que você precisa para você se regular, para você estabilizar. E até muitas vezes, para a terapia funcionar melhor. Porque você fica mais tranquilo, menos ansioso, as ideias ficam mais tranquilas. E os sintomas de ansiedade, eles são terríveis também, né? Eles vão desde vertigem, tonteira, falta de ar, aquela sensação de que vou morrer, né? Uma pessoa que está tendo mesmo uma crise de ansiedade, ela acredita piamente que ela vai morrer, porque a sensação é horrível. Aí você vai dizer que ela não está sentindo aquilo? Ou que aquilo é só a Lyme? Eu não sei se é só a Lyme, né? Precisa acolher, precisa ver, precisa medicar, precisa tratar. E os sintomas, eles são claros, é um estresse absurdo, da vertigem, né? A mão pinga aqui, a pessoa pinga, dá um sufoco, muitas pessoas desmaiam, né? Será que isso é só a Lyme? Será que isso não é uma ansiedade de tudo que você está vivendo? E, gente, depois desse tipo de situação, né? E aí um psicólogo vai poder identificar bem, é possível que ocorra um estresse pós-traumático. Cara, sua vida virou de cabeça para baixo. Foi a situação que ali aconteceu e deixou uma sequela, uma rebordosa, e aí precisa ser visto, né? Se é, se não é, aí tem todos os critérios que o psicólogo tem de diagnóstico, conforme, né, tem um manual que ele coloca lá todos os sintomas, tudo que você precisa ver para avaliar e você tratar, né? Pode acontecer. A gente tem visto muito também caso de transtorno de estresse pós-traumático, pós-pandemia. Muita gente perdeu a família inteira, perdeu tudo que. Sabe? A vida virou de cabeça para baixo e tem que avaliar qual é a consequência disso. Não é entrar no automático, não digerir E aquilo, achar né? que. Engraçado, a gente fala muito de estresse pós-traumático, a gente vê muito, principalmente em filme americano, que fala daquele, né, daquele soldado que voltou da guerra e ele fala muitas vezes, eu vi coisas horríveis que você não tem noção. Você precisa falar dessas coisas horríveis. Exatamente. Tereza, eu sinto coisas no meu corpo, meus exames estão tão alterados que você não tem noção. Então eu preciso que você me fale para eu ter essa noção e a gente formular, a gente acolher e a gente ver o que dá para ser feito com o que dá para ser feito com o que sobrou. Isso aí. Né? E aí que eu acho que o apoio é tão importante, né? Tanto o apoio de um psicólogo, quanto da sua rede de apoio. A gente precisa ser mais acolhido na vida, né? É interessante. Travou para mim. Né? Tem um monte, mas para acolher, como é que fica? Para te ouvir, para te apoiar, para ficar com você numa hora que você não está bem. Como é que fica? Quem você tem? Com a qualidade das suas relações, né? Com a qualidade das suas relações. Que a gente fala dos relacionamentos, né? Ali do PERMA, que a gente fala várias vezes. E nos dias de hoje é uma coisa que às vezes a gente só se dá conta na hora que vem o problema, né? Porque tá perto de alguém que faz tudo, que provê, que isso, que aquilo, né? Isso aí é legal, você é beneficiado.
né? Mas Mas não é só isso, né? exatamente. Mas a gente precisa verbalizar, né? É. A gente precisa falar. E a gente precisa pedir ajuda também. E a gente também precisa ser claro com o outro do que a gente espera dele. E também aceitar que pode ser que ele não, Não dê conta. né, não dê conta. E eu acho que a gente tem muito paciente que fala, minha família não entende, minha família não acolhe. E eu sempre falo, tá, mas é óbvio, né, gente, que no melhor dos mundos, na Disney, no conto que acaba feliz para sempre, a família seria a primeira. Primeiro, que ninguém estaria doente, começa daí. É, Segundo, a família seria a primeira a entender, a acolher, etc. Mas muitas vezes não é essa a realidade. E aí a gente fica, se não sair de lá, eu não vou aceitar de lugar nenhum. E até a gente se fecha. Eu não vou buscar o apoio psicológico porque eu tenho que ter. Meus pais têm que prover isso para mim. O meu marido tem que prover isso para mim. Esse acolhimento tem que vir. E se você não está sendo suprido, a sua autorresponsabilidade de você falar, cara, não tá legal. Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso, né? O que eu falo, o melhor dos mundos é que a gente vai ser uma super rede de apoio. Mas primeiro você se acolhe e busca por um profissional esse acolhimento, esse entendimento, né, de que não é só tomar o remédio, não é assim, gente, como qualquer doença, né? E a gente tem que deixar quebrar esse mito de assim, eu vou no psiquiatra, eu vou tomar só um remédio para ansiedade, eu vou melhorar. Já nem vai, gente, porque não vai ser só o remédio. São as práticas. vai precisar de mais apoio. Você precisa de uma mudança e a gente tem que experimentar essa mudança reconhecendo os nossos limites, né? Então, E como é que... Bia, criar novas crenças sobre o seu novo momento de vida. Né? As crenças da gente, elas são muito cruéis, né? E eu acho que a gente precisa olhar as nossas crenças. que às vezes E esse diálogo cruel ressignificar. começou lá. É, ressignificar mesmo, porque é um novo momento, é uma nova vida. Desculpa, você não é mais a mesma pessoa. Sim. Não dá. E aí, a gente está aí caminhando já para o final. Gente, nem vi passar. Coisa maravilhosa. Obrigada, Tereza. Como, né, eu acho que para finalizar assim, esse processo de você visitar, ressignificar, porque a gente, muitas vezes, eu gosto muito de trazer exemplos, talvez mais palpáveis para as pessoas, já que a Line ainda, tá, gente, não é tão divulgada. E eu não quero que seja divulgado porque tá todo mundo doente, não, tá? É só para conscientização, gente, pelo amor de Deus. Se a gente sofresse um acidente e a gente tivesse que amputar uma perna, eu nunca mais vou viver porque eu não tenho mais uma perna. Ou às vezes tantas pessoas que ficam paralíticas e mudam totalmente a vida dela a partir de um acidente, de uma coisa. E a gente cria essa história, que eu acho que é um paralelo interessante com relação a eu vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos, o filho, o marido, o carro, a casa. E a gente não consegue encontrar satisfação no que está acontecendo hoje. Então, como que a gente faz esse processo de começar a ressignificar para que a gente não fique se chibatando a partir dessa experiência que é traumática, é dolorosa, mas assim, como eu brinco, né? Como é que a gente faz do Lyme uma limonada? Como é que Uma a gente... limonada, né? Bia, sabe assim o que eu acho? Eu acho que primeiro a gente tem que identificar as nossas crenças, né? E aí questionar as nossas crenças. E eu gosto muito da lista de mérito. Quais são as minhas características positivas, o que eu conquistei e o que eu posso fazer hoje? Em cima de quem eu sou hoje, que nova crença eu posso ter? Né? Você traz esse paralelo, né, da pessoa que sofre um acidente, enfim, pode ser por diversos contextos, né? E ela vai deixar de viver por causa disso? Eu trabalhei no Comitê Paralímpico Brasileiro durante 7 anos.
Um não tem braço, outro não tem perna, um é cego, outro está na cadeira de roda, o outro é surdo. E eles ganham medalha. Eles não estão chorando pitanga. Eles estão batalhando. Eles chegam lá 6, 7 horas da manhã e treinam o dia inteiro. Se esforçam pra caramba para ter uma bolsa para representar seu país, viajam a beça, conseguem medalhas. E, vamos dizer assim, está faltando uma parte deles. Então, é muito a forma como a gente encara o que a sociedade chama de limitação. É muito a forma como a gente encara. Você tem uma nova condição hoje. Então, o que de melhor você pode fazer com ela? E viver isso, né? Nem passado, nem Não. futuro, porque eu acho que talvez é exatamente essa lista do mérito. Primeiro em relação à crença, é interessante porque, assim, gente, muitas das nossas crenças são formadas quando nós somos crianças, e você fica adulto e talvez ela não faça mais sentido para você. Só que você precisa, só que a gente no automático só está reproduzindo. E ela não faz mais sentido para você. E às vezes é exatamente essa crença que está te levando a um sofrimento, a não conseguir olhar, né? Assim, só para vocês entenderem quando a gente está falando sobre crença, é a história do não fez mais que sua obrigação. Uhum. Ah, mas eu tô pagando. Ah, mas você não tá fazendo, o negócio não tá melhorando. É a história do você só tem valor se você estiver trabalhando, produzindo. E isso, gente, é interessante porque até a mudança da sociedade. As mulheres ficavam em casa e cuidavam dos filhos, e isso não era nenhum demérito. Hoje em dia é que a gente está falando muito do que a mulher de verdade é aquela que sai, que trabalha, que não sei o que, assim. São as crenças que vão mudando. É. E ela faz sentido para você? Ou você só está reproduzindo e ela está te levando ao Isso. sofrimento? E é interessante, e a mulher que só quer ser mãe, ela não pode mais? Exatamente. Talvez alguém falou para ela, se você não trabalhar, você não vai ser ninguém. Mas eu me sinto tão realizada se eu for mãe. Será que eu não vou ser ninguém mesmo? O que é ser Então, alguém? ser mãe não é ser ninguém? O que é ser alguém? O que é ser alguém? Né? E essas crenças, elas vão formando desde que a gente é pequeno com as coisas que vocês estão usando. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai ser nada. E por aí vai. Né? Você só é alguém de acordo com aquilo que você ganha. Aliás, a sociedade capitalista traz muito isso, né? De acordo com aquilo que você tem, do emprego que você tem, do carro que você tem. E às vezes não é nada. Você tem que passar no concurso público, senão vai dar ruim. Não sei se vai dar ruim. Sim. Né? Que crença é essa? O que faz sentido realmente para você? E a gente vai vivendo sem questionar e vai. E chega uma hora que algumas pessoas têm uma crise existencial enorme. Por quê? Porque teve uma vida que não fez sentido. Sim. E eu acho importante isso a gente visitar na hora. É interessante porque a gente vê vários estudos falando, né? Aí na Covid, na pandemia, a gente viu muito assim das últimas palavras, dos momentos finais das pessoas, e eles não tinham nada a ver com emprego, com carro, com bens, com nada disso. Tinha a ver com experiências de ver o pôr do sol, de tomar um café com um amigo, né? Não era com aquilo que você produzia, mas era com aquilo que você experimentava, com a satisfação das pequenas coisas. E que eu acho que é uma coisa que o paciente de Lyme precisa realmente dessa ressignificação de as pequenas coisas. E que é interessante que é pequeno para uma pessoa, mas é tão grande para você, e isso vem com a conscientização. Esse lugar de humildade, de você se expor, né? Às vezes eu acho interessante que eu lembro que eu falei uma vez assim, gente, hoje eu consegui não sei aonde, não sei o que, não sei o que, nananã. E aí sempre tem um desavisado que manda uma mensagem assim do tipo, nossa, isso aí eu faço com o pé nas costas, é meu dia a dia. E
E assim, eu falei, mas não é o meu. E eu tô tão feliz que eu dei conta de fazer tudo isso. E aí entra a nossa rede de apoio de falar, caramba, você não conseguiu, você conseguiu. A sua humildade de eu não conseguia, não estou de eu conseguia e agora tá difícil desse negócio. Aí você confronta a sua crença, porque não foi mais que obrigação tomar banho, né? Mas peraí, no contexto que eu tava, que como a gente costuma dizer, o cabelo dói. Aí o pessoal, como assim o cabelo dói? Dói o cabelo. Então, você não fez mais que sua obrigação. E aí, só que aí a hora que você começa, né, a resgatar de onde é que você ouviu isso, como é que. E por isso, gente, que você está sendo acompanhado por um profissional que te provoca nesse sentido, que te acolhe nesse sentido, né? Assim, a Tereza, ela viu em mim que eu poderia tentar fazer alguma coisa. E eu lembro que eu trouxe todos os meus medos. E se eu não conseguir continuar? E se amanhã eu não postar de novo? E se amanhã... Tá, hoje você conseguiu. E é hoje que a gente tem. Tá ótimo. E eu lembro que, assim, na reta final do meu tratamento, e ela falando pra mim, né? Como é importante você ser acompanhado por um profissional que não acha que é, tipo, só ele. E atividade física? Aí eu falei assim, eu tomo banho, eu fico ofegante. Ela falou, dá uma volta na piscina. Mas olha a minha cabeça, gente, eu já corri meia maratona. Desde quando dá a volta na piscina é atividade física. Olha aí eu sendo cruel comigo, né? Então, você realmente precisa de botar pra fora para que talvez alguém equalize aquilo que você tá falando e devolva pra você. Do tipo, se você estivesse fazendo uma fisioterapia porque você ficou sem andar e você dá um passo, você viraria para esse paciente e falou: ah, foi só um passo. Ele não ficava em pé. Não seria assim, Não né? seria assim. E aí parte desse acolhimento, desse diálogo. Tereza, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Queria dizer para vocês que estão aqui, sigam o Instagram da Tereza. Pacientes de live, ela já está acostumada com a gente, tá? Ela tem uma paciente bem A surtada. gente tive que estudar um pouquinho sobre live até para entender o que acontecia com a minha. Exatamente. Ela atende online, então vocês que estão em outros estados, graças a Deus pela internet, tá vendo, gente? Chega muita porcaria, mas graças à internet a gente pode ser atendido por uma profissional que entende, porque é o que a gente muitas vezes fala, a gente não sabe se acolher, a gente às vezes aprende a se acolher, e é um processo. O Carlos está falando, foi muito bom, parabéns, poderia ficar Carlos, querido! Eu vi aí tantas pessoas queridas, Carlos, Cris, a Bruna. Ai, gente, eu agradeço. Ângela, gente, super obrigada por vocês terem participado. E te agradeço, Tereza, porque é importante, é o que eu sempre falo, é mais uma profissional da saúde entendendo sobre que isso entrou no radar e isso, como você falou, né? Que estava aqui a Lu, que é a minha fisioterapeuta, ela também foi estudar para tentar entender como que ela poderia me ajudar. Então, assim, a gente vai fazendo. Parece pequenininho. Gente, há um tempo atrás, essa Beatriz aqui estaria falando: eu não vou fazer, gente. Eu tenho 500 seguidores, eu não sou ninguém. Quem sou eu para falar? Mas aí agora eu vejo as mensagens de vocês, vejo isso, eu falo assim: a gente tocou uma pessoa, a gente ajudou. Isso aí. E a sua história inspira em lugares, como a Tereza falou aqui. Você nem sabe, mas às vezes é uma mensagem que vai trazer um up aí para a pessoa. Tereza, suas considerações finais, o que você quiser falar. Gente, é só agradecer mesmo a participação de todo mundo. Foi um prazer. E a gente se encontra por aí. Beijo em todos. Vai ficar salva, gente. A live fica salva e a gente está aí. Quem quiser conversar, tirar uma dúvida, manda mensagem que a gente responde. Tá bom? E ela volta, gente. Ela volta. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.